Acho que pra gente entender um pouquinho como que você começou a empreender. De que forma e como você começou a empreender? Porque a gente, eu, né, sei que você já teve outros projetos antes, né, do que Uhum. você vem fazendo hoje. Como que foi o início da tua vida empreendedora? Então, acho que foi mesmo no ambiente familiar, né? E foi empreender uma história diferente da minha família. Que a minha família sempre foi conectada muito a essa estabilidade, né? O Uhum, que a gente se acostuma nessa comodidade, né? E eu acho que para mim empreender foi criar uma perspectiva diferente do que era estar naquela família, né? Então, assim, nunca tive na família referência de empreendedor. Então, a primeira vez que eu empreendi foi a partir de um impulso. uhum, Foi algo repentino que apareceu como uma proposta de sociedade e eu estava insatisfeito com essa mesma rotina de seguir recomendações. Eu percebia muitas brechas dentro das recomendações que eu recebia que não representavam quem eu era. Então isso foi uma insatisfação, né, de estar num lugar, de estar recebendo recomendações das quais eu não concordava, mas eu precisava cumprir, sim. porque tinha todo um contexto que precisava funcionar a partir disso. Então acho que veio muito de uma insatisfação, de perceber o meu potencial, perceber que eu tinha condições de ter novas soluções para aquilo e começar a acreditar nesse potencial, né? Então, bem quando eu estava nesse momento, assim, que eu estava me dizendo assim, tá, mas é só isso? Eu fiz a reflexão assim, imagina eu daqui a 20, 30 anos fazendo isso que eu estou fazendo agora. Aí eu não consegui me ver. Aham. Falei, não vejo isso acontecendo, não vejo eu trabalhando para alguém daqui a 20 anos, recebendo esse tipo de ordem, fazendo as coisas dessa forma. Uhum. Então eu falei, não faz sentido, né? Nessa época você estava como personal? Tava dando aula na academia e já tinha começado a dar aula de personal também. Uhum. Então, assim, eu percebo muito isso, que é nos momentos em que a gente se encontra mais estável, é que esse sentimento ele começa a aparecer, né? Ao contrário do que normalmente se fala, assim, quando eu não tenho nada é um impulso para empreender, Sim. mas também quando eu tenho tudo que eu preciso, isso não me deixa feliz também, Aham. né? E para mim foi assim, eu estava estabilizado, para o momento que eu estava da minha carreira, eu estava super bem, já estava muito evoluído, foi tudo muito rápido, já estava com uma cartela legal de clientes, estava ganhando um dinheiro bacana, e foi nesse momento que vem a insatisfação de me imaginar fazendo essa mesma coisa durante muito tempo. Uhum. E aí me deu um desespero, assim, falei, não é possível. Sim. Não foi para isso que eu me dediquei, me empenhei, estudei, busquei. Então deve ter alguma coisa a mais aí que eu não estou enxergando. E foi quando eu estava sendo movido por esse sentimento de procurar o algo a mais que eu recebi uma proposta de sociedade, de empreender o próprio negócio. Que chegou de uma maneira surpreendente, assim, né? Do dia para a noite e que veio com um prazo. Porque a pessoa falou para mim assim, eu tenho um lugar, só que a gente precisa dar a resposta até começo da semana que vem. Aham. Então, se tu disser sim, a gente faz. Se tu disser não, a gente não vai fazer. Né? Então, assim, foi algo que apareceu e meio que um ultimato, né? Ou a gente faz agora ou a gente não faz. E daí te vem todos aqueles sentimentos, né? Mas onde está a minha referência de alguém que tenha se jogado dessa forma, né? Sim, sim. Que é um desconhecido, né? Não tinha o recurso necessário para investir naquele momento, o dinheiro completo, né? Para investir no negócio. E além de começar a empreender, eu ia ter que buscar meios de conseguir esse recurso, né?
Então foi uma coisa assim que me desafiou em vários sentidos. Eu sempre gostei de ser independente financeiramente em todos os quesitos, né? Então, para mim, pedir alguma coisa para alguém era muito difícil também. Então, empreender para mim começou assim, me desafiando em todas as camadas, né? Desconstruir muitas crenças para poder colocar isso em movimento. E quando eu consegui fazer esse movimento, foi muito revelador, assim. Então, eu consegui perceber que era possível dar espaço, mas também percebi que eu não ia receber muito suporte a partir disso. E essa foi uma das minhas grandes frustrações, né? Sim. Porque no ambiente familiar eu não recebi esse apoio que eu estava esperando. Justamente pelo medo que eu falei, né? Aquele medo de perder a estabilidade. As pessoas acham que é melhor ficar estável e não correr risco do que você se arriscar e ter a chance de ter um prejuízo. E eu lembro que na época eu namorava, né? E o apoio ele chegou através da minha ex-sogra, que era alguém que já vinha de uma família de empreendedores e que já tinha essas referências, né? E que sempre foi muito independente. E quando eu falei sobre isso, ela falou, eu te ajudo. Eu empresto para ti o que tu precisa e você me paga quando você tiver disponibilidade para pagar. Então foi de um lugar que eu menos imaginava que o apoio veio, sabe? E o que era uma responsabilidade, né? Tá convivendo, tá namorando, dever pra sogra, ter todo essa pressão, né? De não desapontar as pessoas, né? Que confiaram em mim. Então eu via isso muito como uma responsabilidade. Foi uma carga, foi um peso, mas que fez eu trabalhar como eu nunca trabalhei antes.